No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 13, nós temos a informação de que Jesus chamou para junto de si 12 homens e deu a eles poder e autoridade para expulsarem demônios e para pregarem a palavra de Deus. Eles foram chamados de discípulos, pessoas que, num primeiro momento, despertam em nós a expectativa de que seriam pessoas melhores do que as outras, gente acima da média, pessoas que não tinham problemas, ou pelo menos que não detinham determinados desvios de caráter comuns a quase todos os homens. Todavia, nós nos enganamos quando pensamos assim. Esses homens eram homens como nós, sujeitos a falhas. Alguns deles, inclusive, tinham problemas bastante agudos no seu caráter e na sua forma de se comportar. O texto, por exemplo, aponta Tiago e João, dois irmãos que foram conhecidos e chamados, inclusive nesse texto, de filhos do trovão. Eles foram chamados de filhos do trovão justamente porque tinham problemas sérios de temperamento. Eram pessoas explosivas, pessoas que queriam em dados momentos fazer justiça com as próprias mãos. Em um certo momento, por exemplo, eles discutiam entre eles mesmos porque queriam os primeiros lugares ou assentos privilegiados na volta futura do seu mestre. E isso despertou problemas, inclusive, no grupo. E isso mostra para mim e para você como tinham um perfil egoísta de se comportarem diante das pessoas. Num outro momento, mesmo Tiago e João, eles aparecem propondo a Jesus descer fogo do céu para que consumissem os samaritanos, que num dado momento não quiseram receber Jesus e a sua comitiva em suas cidades. Pessoas de temperamento forte, pessoas impulsivas, pessoas que nós hoje chamaríamos de problemáticas, até porque eram mesmo. Esses homens foram escolhidos para fazerem a obra de Deus, para levarem a palavra, para expulsarem demônios e para fazerem parte da história do cristianismo e do evangelho. Se esses homens, cheios de defeitos, foram convidados para isso, eu presumo que eu e você também poderíamos ser. Eu e você, a despeito dos nossos problemas, a despeito das nossas falhas, a despeito de todo o tipo de situação contrária aos próprios princípios do evangelho que nós vivemos, nós podemos ser chamados também para fazer a obra de Deus. Todavia, o fato de sermos falhos e ainda assim sermos chamados para fazer a obra de Deus, não significa que nós devamos nos conformar com aquilo que somos e com o nível de cristianismo que alcançamos. Os filhos do trovão, Tiago e João, eles tiveram uma mudança radical de vida quando começaram a andar com Jesus. João, por exemplo, foi chamado posteriormente do apóstolo do amor. É quase chocante vermos um homem que antes queria descer fogo do céu para consumir ímpios, agora está sendo conhecido como apóstolo do amor e que em sua carta chama todos de filhinhos. Propõe um amor fraternal, convida todos a amarem ao próximo como o próprio Cristo amou a humanidade. Tiago, aquele que também estava junto com seu irmão e que aparentemente era igualmente impulsivo, ele foi o primeiro mártir entre os 12 apóstolos, sendo transpassado, de acordo com o livro de Atos, a fio da espada. Pessoas que se doaram para o evangelho, pessoas que inicialmente eram pessoas falhas, pessoas temperamentais, mas que se propuseram a mudança de vida para servir ao mestre com excelência. Esse episódio nos ensina que, a despeito de nossas fraquezas, a despeito de todas as nossas limitações, Deus deseja nos chamar e nos usar. Mas propõe também a ideia, a visão de que nós precisamos nos deixar transformar pelo amor e pelo poder de Deus, para que através do nosso testemunho de vida possamos atrair outros a Cristo. A propósito, João, no capítulo 2 de sua primeira carta, verso 6, ele propõe que aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Você pode ser chamado a ser usado por Cristo. E eu posso também, mas tanto eu como você precisamos nos disponibilizarmos a sermos transformados pelo poder e amor de Cristo para que o nosso testemunho seja verdadeiro. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Inscreva-se,
curta, compartilhe.